Fala galera! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um dos métodos de estudo que eu utilizo para estudar biologia e que tem grande eficiência nos meus estudos, pois eu retenho muito mais os conceitos que eu estudo de um determinado tema da biologia. O nome desse método é Método Cornell e se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, fica aqui nesse vídeo depois da vinheta. Pessoal, o método Cornell é um método muito simples que você pode utilizar no seu dia a dia para fazer tanto a condensação quanto a revisão de conteúdos. Para que você aplique esse método nos seus estudos, você precisa simplesmente de uma folha de papel A4, como está sendo demonstrado bem aqui para você. Aí olha só o que é que você vai fazer. Você vai pegar e vai contar da base dessa folha de papel A4 para cima 5 centímetros. E aí você vai traçar uma linha na horizontal. Depois você vai contar do lado esquerdo dessa folha de papel para o lado direito 4 centímetros e vai traçar uma linha vertical. Prontinho! Com base nisso, você vai ter uma folha de papel A4 com 3 espaços. Esse espaço maior, que aqui eu vou chamar só por fins didáticos de espaço A. Esse espaço aqui na lateral, que eu vou chamar de espaço B. E esse espaço aqui de baixo, que eu vou chamar de espaço C. Tudo bem? E aí, bora supor que você está estudando um determinado conteúdo. Por exemplo, citologia, que é o estudo das células. Aí você pega um livro didático para realizar a leitura do livro. O que é que você vai fazer? Conforme você vai lendo o livro, você vai fazendo anotações em tópicos sobre o conteúdo nesse espaço maior do método Cornell, no espaço A. Cuidado, são anotações em tópicos. Não é para você copiar todo o parágrafo, né? Bora ter consciência disso. Então você vai pegar e vai sintetizar ao máximo as informações que estão no livro e vai colocar elas em tópico bem aqui nesse espaço A. Beleza, essa foi a primeira vez que você estudou o conteúdo. Então bora supor que você estava estudando lá citologia e aí você extraiu de um dos parágrafos do texto a seguinte informação, de que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Aí tu vai colocar bem aqui essa informação. E aí tu vai colocando outras informações no espaço A, conforme você vai estudando o conteúdo pela primeira vez. Prontinho! Terminou de preencher o espaço A? Dá uma segurada nos teus estudos. Depois que você preencher todo esse espaço, você vai programar na sua rotina de estudos um dia para fazer a primeira revisão desse conteúdo. Quando você for fazer a primeira revisão desse conteúdo, é aí que você vai preencher o espaço B do método Cornell e o espaço C do método Cornell. Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Para cada tópico que você anotou aqui no espaço A, você vai fazer uma perguntinha, cuja a resposta dessa pergunta é a anotação que está aqui do lado. Leandro, mas por que isso? Calma que eu já vou te explicar. Então, por exemplo, quando você estudou o conteúdo pela primeira vez, você colocou lá que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Aí você, para esse tópico, vai criar uma pergunta. Por exemplo, o que é a célula? E aí a resposta dessa pergunta é essa anotação que está aqui do lado. Entendeu? Para cada anotação em tópico, você faz uma perguntinha cuja resposta é a própria anotação. E aí você vai fazendo várias perguntinhas aqui. Por que que o método Cornell ele necessita dessa etapa? Porque quando você faz uma pergunta cuja resposta da pergunta é a anotação que você já tinha feito anteriormente, você está interagindo com aquele conteúdo. E aí o seu cérebro ele consegue formar várias sinapses que vão fortalecer a sua memória. Fechou? Então olha só, você vai fazer várias perguntinhas. Depois que você preencher o espaço B, que é o das perguntas, você vai para o espaço C, que está aqui embaixo,
que é o espaço que a gente chama de espaço do resumo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar todas as informações que estão no espaço A e no espaço B e você vai resumir elas bem aqui no espaço C, é o espaço do resumo. Então, por exemplo, ó, faz um resuminho assim. A célula, ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. De acordo com a teoria celular, todo ser vivo tem célula. Beleza. E aí para cá puxa o seguinte, existem dois tipos de célula, a procariótica e a eucariótica. É claro que eu estou mostrando aqui só um exemplo. O seu resumo, ele é muito próprio de você. De boa? Aí você preencheu então, na primeira revisão do conteúdo, o espaço B e o espaço C. Aí você vai planejar, tá, na sua rotina de estudos, um outro dia em que você vai revisar mais uma vez esse conteúdo. Então vai ser a segunda revisão do conteúdo que você vai fazer. Quando você for estudar a próxima vez esse conteúdo, fazer a segunda revisão dele, você vai pegar uma folha de papel em branco e aí com essa folha de papel em branco você vai cobrir o espaço A e o espaço C. Ou seja, o espaço das anotações e o espaço do resumo. E vai deixar descoberto somente o espaço das perguntas. Aí você vai fazer assim, ó, cobrindo o espaço das anotações e do resumo, você vai ler a pergunta que está bem aqui. E aí depois que você ler essa pergunta, por exemplo, o que é célula, você vai tentar responder mentalmente a pergunta. E aí você tenta responder e depois que você tentou responder, você vai abaixar só um pouquinho a folha de papel em branco para conferir se você acertou a resposta. Se você acertou, show de bola! Significa dizer que aquilo está bacana na sua memória. Aí você vai para a próxima pergunta. E aí depois que você responder mentalmente, abaixa mais um pouquinho a folha para conferir. Bora supor que na segunda pergunta você erre a resposta ou então você tenha esquecido, né, a resposta, simplesmente esqueceu. O que é que você vai fazer? Como você errou ou esqueceu a resposta, você vai escrever nessa folha de papel em branco o que você errou ou o que você esqueceu. E aí você vai fazendo isso para cada perguntinha. No final desse processo, você vai ter uma folha de papel em branco e nessa folha de papel que estava inicialmente em branco, você vai ter anotado tudo aquilo que você errou e que você esqueceu. E aí você já sabe que é nessa parte do conteúdo que você precisa reforçar um pouco mais, porque ainda falta consolidar ela na sua memória. Você vai reservar um tempo para que você estude ou revise mais a parte que você errou ou esqueceu. E aí, depois disso, com certeza, as probabilidades de você esquecer novamente o conteúdo serão muito baixas. Quando você finalizar o método Cornell, você parte para cima dos exercícios. E aí você vai ver que vai ajudar demais você. Então, essa foi a dica de estudos que eu preparei para você aqui.